Amém, amados irmãos, amigos que têm acompanhado o canal da Igreja no Gama. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência à série de vídeos a respeito do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus, do autor Pedro Dong. Hoje falaremos do capítulo 4. Amar e servir ao Senhor com todo o nosso ser. Esse capítulo, ele vai falar, eu acredito que, como todos os capítulos anteriores, o ponto principal, né, do tema desse livro, que é como pastorear o rebanho de Deus, é deixar claro que servir ao Senhor tem que ser resultado do amor. E o amor é o fluir da vida divina. Nós só servimos e amamos porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu a incumbência de servir. Olha que privilégio. Só isso já deve permear nosso ser de imensa alegria. E esse capítulo que nós abordaremos, eu vou enfatizar alguns pontos e, dentre eles, acredito ser o principal, a maneira como o próprio Senhor foi modelo para os seus discípulos de cuidado, de como realmente pastorear. Esse capítulo, ele fala que os discípulos haviam perdido a presença visível do Senhor logo após a sua morte e ressurreição. É baseado nos versículos de João, do capítulo de João 21. Eu não vou citar todos, a gente talvez vai ler alguns trechos aqui. Mas, naquele momento, o Senhor Jesus havia morrido e foi assunto aos céus, e os discípulos se viram perdidos. De repente, aqueles 3 anos e meio que eles viveram com o Senhor, aprendendo, ouvindo palavras, eles se viram sós. E eles ainda não estavam acostumados com a presença invisível do Senhor. Aí, o que aconteceu? Pedro tomou a liderança e disse: vou pescar. E os demais discípulos que estavam com ele também disse a mesma coisa. Iremos também. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode ganhar. Quando Pedro disse, vou pescar, esse vou pescar aqui, na verdade, em outras palavras, ele queria dizer assim, agora que o Senhor não está mais aqui, eu não sei o que fazer, né? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou procurar fazer aquilo que eu sempre fiz. Como ele era pescador, ele voltou a pescar. E aí, ali nesse vou pescar, está subentendido que ele ia cuidar da vida dele, do sustento dele, da família dele, das coisas que ele fazia antes. Por quê? Porque agora ele não tinha mais a condução visível do Senhor. Isso tem que ser enfatizado. O Senhor continuava ali, mas eles ainda não tinham acostumado a estar sem a presença corpórea e visível do Senhor. E os outros seguiram. Tá. E aí o que acontece? Eles foram pescar. E a Bíblia relata que eles pescaram a noite inteira. Para pescadores profissionais, como era Pedro e os seus companheiros, né, era impossível não pescar nada. Mas eles pescaram. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Até que, na manhã seguinte, nós sabemos da história, o Senhor aparece a eles e fala, lança a rede para o outro lado. E a partir daí, eles trazem tantos peixes que mal conseguem puxar a rede, tanto era a quantidade de peixes. Então, o que a gente percebe com isso? Que eles ainda não sabiam o que estava acontecendo após a ida do Senhor. Mas o Senhor estava preparando eles para ficar sem Ele presencialmente. Mas aí o Senhor vai, enquanto eles veem, eles depois que reconhecem que era o Senhor na praia, o Senhor já tinha preparado ali pães e peixes. Olha só, nessa porção nós ganhamos algo muito interessante de como pastorear as pessoas. Eu fiquei muito impressionada com a forma amável e dócil do Senhor de nos ensinar. Ele ensinou os discípulos e hoje também está nos ensinando. Quando os discípulos estavam ali pescando, fazendo aquilo que aparentemente era o que eles faziam sempre, era para ter sido uma ótima pesca, no entanto, eles não conseguiram.
O Senhor não foi com tom de crítica, o Senhor ensinou, mandou que eles lançassem a rede do outro lado, e eles fizeram, por obedecer, eles tiveram êxito, e depois o Senhor preparou o suprimento das necessidades primárias deles, que naquele momento eles estavam famintos, eles passaram a noite toda pescando. Então, o que nós ganhamos de lição aqui? O Senhor, Ele nos ensina que quando nós estamos lidando com pessoas, nosso alvo não é criticar as pessoas, é alimentá-las, supri-las. E aqui a gente vê que os discípulos, eles são, hoje todos nós somos esses discípulos, pessoas que estão envolvidas nas nossas coisas, fazendo o nosso dia a dia, nossa rotina, cuidando das nossas necessidades. E aí, o que o Senhor fala? Eu vou dar pessoas para vocês cuidarem, vocês têm que preocupar e ensinar elas, que elas vão estar como vocês, também na euforia, na angústia de serem supridas e suprir a outros que estão à sua volta. Então, quando a gente for pastorear, lidar com pessoas, nós temos que ter a preocupação de ensiná-las a pescar, de mostrar o lado certo da rede, porque as pessoas são essas ovelhas que estão exaustas, cansadas de estar pescando a noite toda. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. É alta noite, são densas trevas. Então, as pessoas estão nessa densa treva, nessa alta noite, cansadas de pescar, de jogar rede, de tentar. E são essas pessoas que o Senhor vai colocar para nós cuidarmos. Nós temos que ter o mesmo sentimento do Senhor, de quando nós vermos que as pessoas estão ali, ensiná-las a jogar rede, sem crítica, depois recebê-las com alimento pronto. Nós temos o que alimentar as pessoas, o Senhor tem nos dado. Então, esse alimentar, nós podemos fazer de várias formas para ajudar as pessoas a se alimentarem. Esses pães e peixes ali que estavam na praia para suprir realmente as necessidades primárias dos discípulos, representa necessidades físicas mesmo, e também, de repente, até alguma outra necessidade que eles estavam de apacentamento, de cuidado nas emoções, porque eles estavam perdidos. Assim deve ser o nosso apacentar para com as pessoas. E logo após, o que eu acho maravilhoso nessa passagem de João 21, é que logo após eles terem comido, depois de estarem alimentados e supridos, aí sim, o Senhor se volta para Pedro e começa aquele diálogo que é bastante conhecido entre nós, quando o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a esses outros? E ele está se referindo a essas coisas, que eram as coisas, as ferramentas, as quais ele lidavam no dia a dia e que supria ele. Então, o Senhor não está falando de pessoas naquele momento, está falando das coisas, do que ele se pautava para se suprir. E o Senhor pergunta: tu me amas? Aí ele fala: sim, Senhor, tu sabes. E aí ele fala: então, apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros aqui são as pessoas novas, as pessoas que têm pouco conhecimento ainda da palavra, que têm que ser alimentado com mais cuidado ainda, começando de um leitinho, uma palavra leve, e à medida que a gente vai tendo oportunidade, vai apacentando com outro alimento. Aí mais à frente o Senhor continua perguntando por mais 2 vezes: tu me amas? E ele: sim, Senhor, tu sabes. E o Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Mais à frente ele fala de novo e fala: agora pastorei as minhas ovelhas. Irmãos, aqui tanto os novos como os mais antigos de casa, digamos assim, que está mais tempo conosco na caminhada, todos precisam de cuidados. O modelo é feito pelo próprio Senhor, porque ele estava ali falando com os próprios discípulos, que eram ovelhas dele, que andaram com ele durante aquele período terreno, do ministério terreno dele, e o Senhor estava apacentando. Então, é esse o modelo que nós, como líderes, como pessoas que vão cuidar de pessoas, nós temos que ter, de alimentá-las, para que depois a gente possa dar uma incumbência. E o Senhor falou para Pedro: depois que alimentou, depois que apacentou eles, agora você também precisa alimentar e apacentar outros. Tanto aqueles que estão novinhos, que estão chegando agora, como os que já estão há mais tempo. Essa deve ser uma lição aprendida por nós. E aí, mais na frente, a gente vê que o Senhor, ele fala, que o amar e servir ao Senhor de todo o coração, para que isso aconteça, nós precisamos, primeiramente, buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E aí sim, essas outras coisas são as nossas necessidades, essas coisas que estão ali, que
nos fazem ficar ansiosos, elas serão acrescentadas. Nós não precisamos nos preocupar com isso. E devemos passar isso para as pessoas. Nós devemos perceber que a lição de apacentamento, ela começa em nós para depois alcançar o próximo. E quando nós formos alimentar e pastorear pessoas, nós temos que ver que essas pessoas são ovelhas. O Senhor vê o ser humano como ovelhas. E essas ovelhas, muitas vezes, elas vão estar nessa condição, aflita, angustiadas, perdidas, como os discípulos estavam no início desse capítulo. E pedindo socorro. Então, nós temos que ser esses que acolhem, que levam a palavra, que ensinam elas a dependerem do Senhor, para que elas se sintam num rebanho, protegida, e que elas consigam ouvir e entender a voz do pastor. É assim que se acalma ovelhas, é assim que se apacenta. E é assim que o Senhor nos apacenta, que o Senhor nos acalma, quando nós estamos também aflitos. Só assim nós vamos conseguir curar as pessoas de todos os tipos de enfermidades. E nós temos que, primeiramente, compreender que o Senhor foi assim conosco e tem sido assim conosco. O Senhor, Ele não está aqui mais fisicamente, mas o Senhor, Ele é nosso Emanuel, o Deus conosco, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Deve ser essa a mensagem que nós devemos passar para as pessoas. Irmãos, e não tem como nós passarmos uma mensagem de cuidado para as pessoas se nós realmente não colocarmos os nossos corpos à disposição. Nós temos que assumir um papel de protagonista, de entrar no jogo. Nós sabemos que quando há uma convocação de jogadores, existem os que são titulares e os reservas. Só que no time de Deus é maravilhoso, não tem reserva. Todos nós podemos entrar no jogo e jogar. E mais ainda, jogar para ganhar, porque o nosso juiz, o nosso árbitro, ele torce por nós, ele nos dá todas as dicas de como acertar. E nós não estamos, irmãos, também nesse jogo sozinho, porque o Senhor, Ele é modelo para nós também nisso. Ele não quis levar o ministério dele a cabo sozinho. Ele começou o ministério dele com os 12, depois ele enviou os 70, depois em Pentecostes nós vemos o Senhor usando os 120 galileus, e hoje o Senhor chegou a nós e Ele conta com cada um de nós, porque o Senhor, Ele pode e deseja nos usar para a sua obra. Então, o que cabe a nós é disposição de nos colocarmos no time do Senhor e entrar no jogo, de sermos pessoas que são capacitadas pelo próprio Senhor para poder também apacentar pessoas, pastorear pessoas. E a partir de modelo próprio do Senhor para conosco, e assim nós vamos também conseguir apacentar pessoas. Sempre lembrando aquilo que nós vimos. Primeiro, o Senhor, Ele mesmo, ensina a melhor maneira de pescar, para tirar as pessoas da aflição e da angústia em que elas se encontram. Depois Ele prepara o alimento, supre, e só então Ele coloca a incumbência. Não vamos cobrar das pessoas primeiro, sem elas terem forças e capacidade de reagir. Vamos alimentar, vamos fazer como o Senhor faz conosco. Esse foi o modelo que eu ganhei de apacentamento nesse capítulo, de amar e servir o Senhor com todo o nosso ser, dando o melhor do nosso tempo, dando o melhor de nós no dia a dia, falando com as pessoas, estando abertos para essas ovelhas que estão aflitas, amando e apacentando na simplicidade, sem cobrança, sem críticas, né? Então, esses foram os pontos que eu mais desfrutei desse capítulo, e espero que também possa ser de ajuda para todos que estão nos ouvindo, né? E se você tiver gostado e quiser compartilhar, use esse material para que outras pessoas também possam se tornar pastores e também se sentirem apacentados pelo Senhor, pela palavra que vai chegar a eles. Eu agradeço a todos que estiveram conosco e até a próxima.